E nós vamos falar sobre 2 exercícios. Por isso que o título é Exercícios Simultâneos, ok? Colossenses 4, versículo 2 diz assim: foi Paulo, o apóstolo, quem escreveu esta carta à igreja de Colossos e diz assim: não se cansem de orar. Alguém aqui se cansa de orar? Não precisa me responder. Ele diz assim: não se cansem de orar. Perseverem nisso. É por isso que eu vou falar com vocês hoje sobre esses exercícios e dar algumas dicas. Por quê? Porque muitas vezes há um certo cansaço. Todo exercício, ele gera um certo cansaço. E às vezes as pessoas negligenciam com esses 2 exercícios e aí desanimam. Mas Paulo diz: perseverem nisso. Estejam vigilantes e lembrem-se de ser gratos. Então, nessa noite, Juventude Cristo Vive CG Dinamis, nós vamos entender que orar e vigiar são exercícios simultâneos. Ou seja, ocorre ao mesmo tempo. Certo? Por serem exercícios simultâneos, a oração e a vigilância, eles tendem a progredir, a avançar na mesma proporção. Ou seja, quanto mais eu oro a Deus, maior será a minha percepção de mim e do que acontece ao meu redor. Ou seja, acontece ao mesmo tempo porque enquanto eu oro, eu estou vigiando. Vigiando quem? A mim. Vigiando as coisas que estão ao meu redor. E nós lemos que devemos perseverar nisso, perseverar na oração e na vigilância. A gente precisa edificar a nossa espiritualidade com diligência. Com diligência. Não pode ser de forma relaxada, de qualquer jeito, de forma frouxa. A nossa vida espiritual, ela tem que ser tratada, ela tem que ser cuidada com muito zelo. Com muito zelo. Então a gente precisa ter essa disciplina. Exercício exige disciplina e o exercício de orar e vigiar não são diferentes. Também exigem essa disciplina. Disciplina de quem? Nossa. Disciplina nossa. Por quê? Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela tende ao quê? A desanimar, se cansar. Então, eu quero trazer para vocês, nessa noite, uma forma de, estancar, parar com aquele efeito montanha-russa. Um dia você está lá em cima, crendo, movendo montanhas através da fé, e no outro dia você está lá embaixo, questionando todos os princípios, todos os valores bíblicos, divinos, todas as coisas que Deus diz na sua palavra. Então não é dessa forma que a gente tem que prosseguir. A gente tem que viver de forma o quê? Equilibrada, com estabilidade, sem esse efeito montanha-russa. Um dia quero estar na igreja, outro dia não. Um dia eu quero orar, outro dia não. Um dia eu quero ler a Bíblia, outro não. Não, nós precisamos de manter um ritmo, de termos uma disciplina. Ok? Ok, Team Class? Ok, Juventude Dinamis? Então, a gente precisa captar essa visão e estabelecer na nossa vida espiritual a prática da oração e da vigilância. E Jesus, ele dá instruções a respeito do que a gente não deve se habituar a fazer
com relação à oração. Por quê? Porque são essas coisas que muitas vezes geram desânimo. São estas coisas que muitas vezes fazem com que você não tenha sucesso na sua vida de oração. E se você não ora, o que vai acontecer? O outro exercício que acontece simultaneamente também não vai ocorrer, também não vai acontecer. Ou seja, você vai estar desatento e não vigilante. Jesus ele fala a respeito da oração o seguinte: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que oram publicamente nas esquinas das ruas e nas sinagogas para todo mundo ver. Verdadeiramente, essa é toda a recompensa que eles receberão. Mas você, nós, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você. Se no seu quarto a porta estiver na frente de você, feche também. Mas ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que conhece os seus segredos recompensará você. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Lembrem-se, seu pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a ele. Então, o que Jesus nos ensina nessa passagem de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 ao 8? Ele diz o seguinte: não orem, queridos, para cumprir uma formalidade ou para serem vistos pelos homens. Orem porque você sente a necessidade de se relacionar comigo. Orem porque vocês gostam de estar comigo, de passar tempo comigo, de falar comigo, de contar para mim os seus segredos. Como a Lene falou aqui no momento da semente, de colocar nas minhas mãos as suas ansiedades, as suas preocupações, as suas aflições. Orem para me contar como foi o seu dia. Orem para me convidar, ainda que eu já esteja junto contigo, eu vá com você para todo lugar, mas ore para me convidar para ir junto, na hora que você sai para o trabalho, na hora que você vai para a faculdade, na hora que você vai enfrentar alguma dificuldade, você tem que fazer algum exame, tem que fazer algo que talvez esteja preocupando seu coração, me convide, fale comigo, porque isso é relacionamento. Relacionamento é intimidade, é conversa, é diálogo, é estar junto. Então, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, a gente precisa estar junto com Deus, a gente precisa caminhar com Ele, a gente precisa falar com Ele. Imagine se eu levantar pela manhã e passar o dia todo ao lado do meu esposo sem ao menos falar com ele uma palavra. Não dá. A gente conversa. Pensa bem, quantos zaps você e Isabelle e Jonathan trocam por dia? Muitos. Mais de 10? Mais de 20? Muitos zaps. Não é verdade? E quantos zaps você troca com Jesus? Quantos zaps você passa para a Lene por dia, Felipe? Quantos zaps para a Lene? Muitos, né? E a Lene também. Conversas por telefone. Por quê? Porque você quer contar as novidades, porque você quer compartilhar a vida, porque você quer falar com aquela pessoa que você gosta, que você ama. Israel se troca muito zap com quem? Eu vou descobrir ainda. Eu tô de olho no Israel, porque o Israel anda faltando em alguns eventos, sabe? Como? Carol? Que nome? Carol?
outra Carol na vida da família. Pelo menos uma Carol com C, que eu já tenho uma com K, né? Muito bem, muito bem. E a outra coisa que Jesus nos ensina nessa passagem é que não devemos orar mecanicamente, por força do hábito, repetir orações decoradas. Muitas vezes alguém pode pensar, vou cumprir meu momento de oração. Não é obrigação, é prazer, é satisfação. É isso que você precisa entender para você viver isso todos os dias. E quando você começar a orar, você vai ver resultados. Você vai ver Deus se movendo, agindo na sua vida. Isso vai te motivar, isso vai te ajudar. Só que Deus não quer que a gente cumpra um momento de oração fazendo orações repetitivas, que nem criança que está aprendendo ainda. Papai do céu, obrigada pela mamãe, pelo papai, pela comida, pela escola, amém. Não, não é isso. Eu vou cumprir o meu momento de oração orando o Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou aos discípulos. Jesus fala, não orem como, versículo 7, não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Não sejam iguais a eles. Então, guarda isso, porque isso muitas vezes faz com que as pessoas não perseverem, não desenvolvam uma vida de oração bem-sucedida, eficaz, de qualidade. Por quê? Porque não entendem que não é formalidade, não é para ser visto, né, pelos homens, não é para agradar o pai, a mãe. Eu quero que o meu pai veja que eu estou fazendo oração. Não, é para agradar a Deus, é para se relacionar com Deus, é para você e Deus terem um momento de bate-papo. E não orar mecanicamente por força do hábito, repetindo as coisas. Não, é com as suas palavras. Davi, ele tinha essa intimidade com Deus. E quando você lê os Salmos, você vê que ele contava tudo para Deus. Ele falava, Deus, o meu inimigo, ele hoje fez isso, fez aquilo, e eles estão agindo dessa forma, e eu não sei como proceder, o que eu devo fazer, como que eu devo fazer. Ele tinha essa intimidade com Deus. Então, como que a gente deve orar? Se não é formalidade, se não é para ser visto, se não é para ser repetitivo, não é para ser mecânico, com as nossas palavras, com simplicidade. Você não precisa, na hora de orar, pegar o dicionário para usar palavras que sejam muito rebuscadas, palavras difíceis. Não, Deus, Ele quer que você fale com Ele com as suas palavras, com simplicidade. Davi falou no Salmo 54, no versículo 2, ouçam com atenção as palavras da minha oração. Eram as palavras da oração do bispo, do pastor, do autor do livro, do comentarista bíblico. Não, era com as palavras dele. Com as palavras dele. Mas, bispo, fulano ora tão bonito, eu vou anotar amanhã no culto a oração do bispo, e é a oração do bispo que eu vou fazer na minha casa segunda-feira, para eu começar a minha vida de oração. Não, é com as suas palavras, é o que está no teu coração, é o que está aí, né, acontecendo na tua vida. Acontecendo na tua vida. Então, é com as suas palavras. Ok? Outra coisa importante é com o Espírito. Nós vimos hoje, quem ficou direto? Quem estava na oficina?
A maior parte, né? Então, vocês se recordam quando o bispo ele falou que somente por causa do nosso espírito é que nós temos a capacidade de nos relacionarmos com Deus, de falarmos com Deus? Então, quando a gente ora, quem está conversando com Deus é o nosso espírito. Mas tem um detalhe, a nossa mente está em funcionamento. A mente ela está ali funcionando, por quê? Porque nós somos um todo. Lembra quando ele explicou hoje? Que nós somos corpo, alma e espírito? Então a nossa mente está frutífera, né? Então a oração cristã, a oração que nós aprendemos, né, com Jesus, não é uma oração em que você fica em transe, em que você sai de você e não sabe o que está falando, não sabe o que está acontecendo. A gente tem que orar com as nossas palavras, com o Espírito, porque é por sermos espirituais, né, que nós temos essa capacidade de se relacionar com Deus, mas a mente está ali, funcionando. E eu vou ler uma passagem com vocês. Olha, essa passagem foi a que eu levei mais tempo digitando, tá? Porque é 1 Coríntios do 14, do 13 ao 17. Olha quantos versículos eu digitei para vocês. 1 Coríntios 14, do 13 ao 17. Paulo estava explicando para a igreja de Coríntios o que era o dom de falar em línguas, de interpretar línguas desconhecidas, línguas estrangeiras. Então ele fala o seguinte: se alguém receber o dom de falar línguas desconhecidas, deverá orar também pelo dom de interpretar essa língua, a fim de que possa depois explicar ao povo o que foi dito na língua desconhecida. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito estará orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então o que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum. Pois se vocês louvarem e agradecerem a Deus só em espírito, como podem aqueles que não compreendem vocês estar louvando a Deus junto com vocês? Como eles se unirão a vocês para dar graças quando não sabem o que vocês estão dizendo? Não há dúvida que vocês estarão dando graças primorosamente, porém as outras pessoas presentes não estarão sendo ajudadas. O que a gente aprende com esse texto? Que o nosso culto é racional. A gente tem que compreender tudo o que está acontecendo. Vocês compreendem? As línguas de outros idiomas precisam ser interpretadas. Por quê? Porque a gente precisa compreender, a gente precisa entender. Senão nós lemos aqui, não vai ter proveito algum. Então, a nossa oração, ela é espiritual, ela é em espírito. Mas ela tem que ser com o espírito e com a mente. A gente tem que estar ciente daquilo que a gente está falando. Ok? Outra coisa. Nós já vimos lá em Mateus que pode ser em particular. Entra no quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está ali vai ouvir, vai atender e vai responder. Essa passagem de 1 Coríntios 14, 13 a 17, se depois você quiser uma explicação melhor, por causa do tempo agora disponível, eu estou
ao seu inteiro dispor para a gente conversar a respeito dela. Mas eu acho que ficou muito claro, correto? Alguém não entendeu aquela passagem de 1 Coríntios? Alguém? Depois a gente bate um papo então, tá, Jonathan? Para a gente esclarecer. Por quê? O nosso culto, amados, tem que ser racional. Tem que ser. A gente tem que entender o que está sendo falado, o que está sendo cantado, ok? Em particular, ou a sós com Deus. Nós já vimos com o Espírito, com a mente, com as nossas palavras, tudo isso eu estou te explicando para que você possa ter recursos, ter ânimo, ter o conhecimento para você ingressar nessa vida maravilhosa, cheia de frutos, que é a vida de oração. Tá? Então, e de que outra forma a gente também pode orar? Da forma que a gente faz aqui terça-feira. A gente ora a sós em casa e acompanhado aqui na igreja, o que também é excelente, produtivo. Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, de uma forma muito especial, quando a igreja se reúne para orar. É como diz Atos 1,14. Todos estes perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com todos os irmãos de Jesus. Ou seja, o povo estava orando em grupo, em comunidade. Então a gente tem essas duas formas de orar. Convido você para vir numa terça-feira. Eu tenho um sonho. Não sou Martin Luther King, mas eu tenho um sonho, que é ver o culto de terça-feira lotado, cheio de gente, porque o dia que as pessoas entenderem o que a oração a Deus ela pode fazer, olha, não vai ter nem cadeira na terça-feira aqui, porque Deus, Ele se manifesta de uma forma poderosa através da oração que nós fazemos e que a igreja faz. E eu quero te mostrar também rapidamente algumas funções da oração. Você pode, através da oração, desabafar. Quantas vezes a gente está, né, com aquele aperto, com aquela bola aqui. Alguém já sentiu alguma vez uma bola aqui na garganta? Parece que tem uma bola. Isso se chama angústia. Você pode, através da oração, desabafar. Falar com Deus o que você está sentindo, o que você está passando. O que está te incomodando? Qual a dúvida que está te assolando? Qual o pensamento que está te perturbando? Você pode falar com Deus das suas fraquezas, das suas limitações, da ajuda que você precisa. Então a oração é uma forma de desabafar, é uma forma de... Muitas vezes, você apenas chora na presença de Deus, não é verdade? Às vezes chora e Deus está ali te ouvindo. Com Esdras, foi assim. Esdras 10:1 diz assim: enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão diante do templo, chorando, orando e fazendo esta confissão, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, ajuntou-se ao redor e todos choravam amargamente comigo. Ou seja, oração é uma forma de desabafar, de tirar aquele aperto que está aqui, te incomodando. Oração é reabastecimento de paz, de força. Quantas vezes você está precisando de força? Quantas vezes você está precisando da paz que excede o entendimento e a compreensão humana que só o Senhor pode dar?
Filipenses 4, 6, 7 diz: não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de algumas coisas. A respeito do quê? De tudo. De tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. De tudo. De tudo. Pai, fulano me tratou diferente, está estranho. Pai, eu estou precisando de recursos para fazer esse curso. Eu preciso de uma porta de emprego que se abra. Eu preciso, Senhor, de solução, porque é tudo, tudo, tudo. Tudo o que você imaginou agora. Tudo. Até as suas diferenças com Deus. Como assim, bispo? Quem tem diferenças com Deus? Muitas vezes as pessoas ficam ressentidas com Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? A primeira coisa que eu te digo, a culpa nunca é de Deus, porque Deus é santo, Ele é perfeito. Infelizmente, a gente vive num mundo caído, mal, que jaz no maligno. Então, as aflições que a gente passa por aqui são por conta disso. Mas muitas vezes as pessoas ficam ressentidas com Deus, ficam magoadas, ficam tristes. Fala isso também. Deus vai responder, Deus vai falar com você. Foi assim com Jó. Ele falou, ele conversou. Jó ficou amargurado, ficou triste. E Deus falou com ele. Ele falou sobre tudo, tudo que ele não escondeu nada de Deus, até porque de Deus a gente não esconde nada. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Nós lemos as palavras antes mesmo delas saírem da nossa boca. Ele sabe tudo. Sabe tudo. Então não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de uma coisa, não é só contar a necessidade, né, pessoal? Tem que agradecer também, porque só o fato da gente abrir o olho de manhã, acordar, né, com vida, ter, né, uma família, ter uma igreja, ter um trabalho, ter um lar, ter onde morar, ter o que vestir, ter o que comer, né, poder ler a Bíblia e entender. Quanta gente pega na Bíblia e não entende nada do que lê. Sabe por que você entende? Porque o Espírito Santo, ele mora em você. Porque senão você não ia entender nada também do que você lê. Sabe esse prazer que você tem de vir à igreja? Um monte de gente não tem. Sabe essa alegria que você tem de cantar louvores a Deus? Você só tem porque você é uma ovelha, um escolhido, um eleito de Deus. Ele te chamou, Ele te trouxe para o seu reino. Ele te trouxe para a sua igreja, para o seu povo. Ele fez você sua família, você é família de Deus. Você é família de Deus. Se fizerem isso, versículo 7. Se vocês fizerem isso que eu estou ensinando nessa noite para vocês, olha o que vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, ó. Vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, oração é desabafo, é reabastecimento de paz, de força e também é vigilância. Vigilância, estar atento, estar atento. Sabe por que a gente precisa estar vigilante, atento, observando o nosso comportamento e as coisas que acontecem ao nosso redor? Olha, hoje, antes de vir para a igreja, aconteceram várias coisas para que eu me estressasse e saísse do foco. Por quê? Porque a gente ia ter que fazer, primeiro, o trabalho da oficina. E depois, né, ainda teria o culto da juventude e ministrar a palavra é uma responsabilidade muito grande. Você tem que estar realmente com a cabeça ali inteira focada. Só vou citar uma das coisas
que aconteceu, as mulheres vão me entender melhor do que ninguém. Os homens não vão entender, não. Vão falar, ai, bispa, você ia ficar chateada. Você ficou chateada por causa disso? Sabe, uma paleta de sombras chamada Naked, que aqui no Brasil ela é bem cara. Mas eu comprei ela lá quando fui na minha irmã, que mora nos Estados Unidos. Então eu comprei pela metade do preço. Sabe que fazia muito tempo que eu não usava essa paleta. Quando eu peguei, normalmente ela vem numa latinha comprida. Mas essa minha não, era uma edição especial. O revestimento dela era de borracha. Sabe o que tinha acontecido? Desde o verãozão que eu não usava, aquele revestimento de borracha simplesmente derreteu todo. Eu fui pegar a paleta, estava todo derretido, grudou tudo na minha mão, na unha, tudo. Eu fiquei um tempão para tirar. Tinha derretido. Simplesmente eu tive que jogar a paleta inteira fora. Ai, bispa, mas isso aí, que coisa mais boba, fútil. Ah, mas para mim não era. Pode ser para você. Mas para mim, jogar uma paleta daquela, não sei quando vou poder comprar outra. Para mim, jogar uma paleta daquela fora não foi qualquer coisa. Então a gente tem que estar vigiando. Por quê? Porque senão a gente fica, né? Não, isso aí não aconteceu por acaso. Tinha um monte de coisa para eu fazer. Para eu fazer. Eu fui justo pegar nessa paleta e agora encontrei ela derretida, grudou a minha mão, grudou unha, tudo. Ah, não, isso aí é para me tirar do foco. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. Para o nosso humor não ser afetado, não ser alterado por coisas assim. É impressionante. No dia que você tem que ministrar uma palavra, surge um monte de coisinha para tirar você da visão. Só que quando a gente está ligado com Deus, a gente permanece na visão. Para muita gente, pode ser uma besteira, mas quem sabe o que é essa paleta, sabe que jogá-la no lixo foi difícil. Foi difícil. Mas Deus vai me dar outra, maior do que aquela, com certeza. Eu creio e recebo. Então, vigilância. Sabe por quê? Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem. São os dois exercícios que a gente está aprendendo a fazer hoje, que são simultâneos. Se eu vigio, é porque eu orei. Se eu oro, eu vigio. Acontece ao mesmo tempo. Enquanto a gente ora, a gente está vigiando. Então, outro versículo que eu digitei para vocês, na Bíblia de vocês: vigiem e orem. De outro modo, a tentação vencerá vocês. Quem quer ser vencido pelas tentações? Ninguém. Eu não quero. Muito pelo contrário. Eu quero resistir todas elas. Vocês também não querem resistir todas elas? Vencer todas elas? Então, vigiem e orem. Olha por que é importante estes dois exercícios. Por que a gente está investindo tempo? Eu não digo gastando não, porque quando a gente ouve a mensagem, ouve a palavra, é o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida. A gente está investindo tempo aprendendo a caminhar e a praticar esses dois exercícios. Orar e vigiar. De outro modo, a tentação vencerá vocês, pois o Espírito, sempre que você vê Espírito com letra minúscula, é o seu Espírito, tá? Quando tiver escrito com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, ok? Pois o Espírito, na verdade, está disposto, mas o corpo é fraco. A natureza humana, a carne, é fraca. E que bom que ela é fraca. Por quê? Porque o Espírito pode prevalecer sobre ela. Ninguém tem desculpa. Ah, minha carne é fraca. Não, é bom que assim seja. Imagina se a sua carne fosse forte. Se ela já pronta sendo fraca,
Imagina se ela fosse forte. Como é que ia ser? Então, que bom que ela é fraca, porque aí o seu espírito vai prevalecer sobre ela. Amém? Então, a oração também tem a função de expressar arrependimento e confissão. Isso é muito importante. Quando você, por exemplo, tem um desentendimento com alguém, esta pessoa, ela vai desejar. Se você magoou, se você feriu, se você fez mal a alguém, é importante que você peça perdão. Se você se arrependeu, porque o arrependimento, ele causa o quê? Causa mudanças. Né? Ninguém pode dizer, eu me arrependi de comer chocolate e continuar comendo chocolate. Isso não é arrependimento, certo? Aquele remorso que bate, né, quando você come uma barra de chocolate, mas você volta a comer, não é arrependimento. Arrependimento é quando você, eu não quero mais, isso aí tem açúcar demais, gordura demais, e não volta a comer. Isso é arrependimento. Remorso é outra coisa. Remorso é aquele peso naquela hora, mas depois você vai no mercado e compra um monte de barra de chocolate de novo. Tá? Então a oração, ela tem essa função de confissão, de arrependimento. Você, né, fez algo contra Deus, fez algo contra a palavra de Deus, fez algo contra a santidade de Deus, se arrependeu, ou seja, fiquei triste, não quero mais fazer isso, não vou fazer mais, isso é arrependimento. Aí você vai e confessa. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê? De toda a injustiça. Então, Salomão, ele entendia bem disso, ele escreveu o seguinte, Provérbios 28, 13. Quem procura esconder seus pecados não prospera, não avança na vida, não vai adiante nos seus projetos, na sua vida com Deus, vive que nem joguinho de banco imobiliário, que você às vezes pega ali, tira, né, joga o dadinho, anda 5 casas para frente, aí depois joga o dadinho de novo, tem que andar 3 casas para trás, joga o dadinho de novo, tem que andar mais 5 para trás. Então, é por isso que eu quero que vocês, captem essa visão de oração e de vigilância, para que vocês não fiquem nesse joguinho da vida, de andar 5 para frente e 10 para trás. Orar e vigiar. Esse é o segredo. Pega essa visão, segura ela com você e não abandona, não larga nunca mais. Quem procura esconder seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona, isso é arrependimento, confessa e abandona, alcança o quê? Misericórdia, alcança a bênção de Deus, alcança o quê? Esse desenvolver de todas as áreas da vida. Pecado não confessado trava a vida, atravanca os seus caminhos. Se Deus estiver falando ao seu coração hoje a respeito de algum pecado não confessado, confessa e deixa. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida quando você confessar, abandonar, deixar, mudar de comportamento, de procedimento. Então, para encerrar, por que a gente pode dizer que orar e vigiar são exercícios simultâneos? Porque quando você ora, você vigia o seu comportamento, você vigia as suas ideias, os seus pontos de vista, as suas palavras, as suas atitudes, a sua fé. Então, quando orar, não peça somente
o pão de cada dia, o dinheiro para pagar as contas, a proteção contra os acidentes, a cura da enfermidade, isso tudo é bom. Peça por isso sim, mas não só por isso, não somente por isso. Peça a Deus convicção doutrinária. Peça a Deus confiança no seu poder e no seu amor. Peça a Deus orientação precisa, clara. Peça a Deus equilíbrio emocional, poder do Espírito Santo para vencer o mal, para resistir às tentações. Peça a Deus capacidade de perdoar, de não guardar mágoas, de não guardar ressentimentos no coração. Peça a Deus renovação constante do seu amor. Peça a Deus sabedoria lá do alto. Peça a Deus ânimo, coragem, contínua alegria. Peça a Deus limpeza de coração, olhos puros. Peça a Deus por suas dificuldades morais. Cite o nome de cada uma delas quando você estiver dentro do seu quarto, sozinho com Deus. Você vai ver que com o tempo, Deus está ouvindo as suas orações e agindo. Paralelamente, você se vigiou enquanto orava e se livrou de muitos atos inconvenientes e das consequências. Porque todo ato inconveniente, não pensado, gera consequências. Que Deus livre cada um de nós das consequências de atos impensados, que a gente lembre sempre de orar e vigiar, de orar e vigiar, de orar e vigiar. Porque assim nós lemos, vamos vencer as tentações, vamos vencer o mundo, vamos vencer a carne, vamos vencer o mal. E é o desejo do nosso coração e muito mais ainda o desejo do coração de Deus. É isso que Deus quer para você. Deus quer, através de você, causar nesse mundo. Mas você tem que estar ali na posição de um filho de Deus, de um eleito, de um abençoado, de um chamado com uma santa vocação. Você tem uma santa vocação, tem que andar de acordo com essa vocação. Amém? Amém? Assim seja, assim disse o Senhor para todos nós nesta noite de sábado de Juventude Dinamis. Aleluia! Ao nome de Jesus, toda a honra e toda a glória para sempre. Aleluia! Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por falar aos nossos corações, Senhor. Amém.